Olá, minhas amigas e meus amigos do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Espero que todos estejam bem e com bastante saúde. Para aqueles que estão entrando no perfil pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou administrador desse perfil Mensagens Kardecistas, que todos os dias traz mensagens do Espiritismo para vocês. Tão importante que nós estudemos o Espiritismo, não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Porque assim vamos na fonte primária e entendemos o que está acontecendo na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso planeta, ou seja, à nossa volta, né? E as coisas ficam mais claras. Todas as semanas nós realizamos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa nesse vídeo que vocês estão assistindo agora, né? Eu faço uma pequena palestra de 10 minutinhos, já introduzindo o tema que a gente vai utilizar na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras do ano, sem exceção, às 20 horas. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Nós estamos estudando agora, iniciaremos o estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo maravilhoso, porque o capítulo 11, ele é o amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Que talvez, minhas irmãs e meus irmãos, seja a principal orientação que Jesus nos deu. Né? A doutrina espírita, que é uma doutrina baseada na moral cristã. Então talvez seja o principal conselho, a principal orientação, né? A principal direção que Jesus nos deu. E essa semana, na quarta-feira às 20 horas, nós vamos estudar dos itens 1 ao item 7. Então, do item 1 ao item 7 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Ele começa com um maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se eu sou capaz de amar o próximo, não existe nada que eu não possa fazer. Porque a doutrina espírita, como eu disse, ela é baseada na moral cristã. E essa base da moral cristã é o amor, a caridade, a benevolência, a humildade, mas principalmente a caridade. É a principal delas. E aí, quando a gente pensa em amar o próximo, né, e no maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente pensa que para colocar isso na prática, basta que a gente faça para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. É essa a ideia. É tão simples assim. Fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Tratar o próximo, tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. Como que eu quero ser tratado pelas pessoas? Começa a tratar as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado e vocês vão ver que um milagre acontece, as pessoas começam a te tratar bem. Porque nós estamos nesse plano não para sermos servidos, mas para servir. E principalmente para servir a Jesus, para ser um tarefeiro de Jesus, para trabalhar para Jesus. E como que eu trabalho para Jesus? Sendo caridoso, sendo empático e tratando todas as situações com amor. É dessa forma que a gente trabalha e vira um tarefeiro de Jesus. Hoje no perfil eu coloquei uma publicação de forma proposital, né, porque esse é o nosso tema de hoje, né, e o tema da semana, amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento, né, e aí eu coloquei assim: se recebêssemos de volta os pensamentos e as vibrações que nós mandamos por aí, o que nós receberíamos? Receberíamos amor ou receberíamos ódio? Receberíamos
bondade ou receberíamos raiva? Porque, vamos entender uma coisa, né? No universo, entre nós, tudo está linkado, tudo está ligado. Não existe nada que não esteja ligado. Não existe nada que seja independente. Então aquilo que eu penso, aquilo que eu vibro, o universo ele me devolve. Então, se eu penso nas pessoas com amor, se eu vibro por amor, se eu vibro para que as pessoas tenham saúde, se eu vibro para que as pessoas tenham paz no coração, para que as pessoas tenham amor no coração, então tudo que eu vibro, o universo me devolve. Eu mando amor para as pessoas me devolvem amor. Eu faço uma prece para que as pessoas que estejam enfermas recuperem a saúde, devolve saúde para mim. Porque é assim que funciona. É assim que é a lei de Deus. Fazer para o outro o que quereríamos que nos fizessem. É a expressão perfeita da caridade. Fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim é a expressão máxima da caridade. Logo, o que é isso? É a empatia. É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar da outra pessoa. É a capacidade que eu tenho de sentar no mesmo ponto que a pessoa está sentada e olhar para o lado que ela está olhando. É o analisar as atitudes das pessoas, aquilo que elas estão passando na vida, não com base na minha experiência, ou com base nas minhas crenças, ou com base nos meus na minha vida, mas com base na vida dela. E aí é que a gente começa a fazer a diferença. É nesse momento. Porque sabe, minhas irmãs e meus irmãos, muitas vezes nós nos colocamos num lugar de modelo. Então parece que nós somos modelo para tudo. Parece que nós somos o modelo de perfeição colocado por Deus nesse planeta. Então dá a impressão que, como minha vida é um modelo, como assim a pessoa não segue o que eu estou falando? Ou como assim a pessoa não age da mesma forma que eu? O nome disso é egoísmo, é orgulho, é vaidade. Nós não somos modelo para nada e para ninguém. E só nos colocando no lugar do outro para entender o problema que ele está passando e sentir a dor do outro. E aí, quando eu faço isso, eu consigo ajudar. E para que eu me coloque no lugar do outro, eu tenho que seguir o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus está falando desse amor, ele está falando da caridade, da compreensão, da benevolência, da indulgência. Como que eu quero que as pessoas sejam indulgentes com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus defeitos, se eu não sou indulgente com os defeitos alheios, com as falhas alheias? Como que eu quero ser perdoado se eu não sou capaz de perdoar? Como que eu quero que Deus perdoe as minhas falhas se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão que está ao meu lado? Essa é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer, né? A prática do principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, a prática deste mandamento, ela é a destruição do egoísmo. A prática da caridade destrói o egoísmo. E quando eu destruo o egoísmo, a nossa sociedade ela passa a evoluir. Porque no lugar do egoísmo, no lugar do orgulho, da vaidade, da inveja, vem a humildade, vem a indulgência, a benevolência, a caridade.
E aí tudo começa a fazer sentido. Logo, se eu vibro amor, o que eu recebo de volta? Amor. E a última parte que nós vamos estudar é o dai a César o que é de César. E aí nós vamos entender direitinho o que Jesus quis dizer com isso, né, nas entrelinhas. Todos se lembram, né, que quando os fariseus foram tentar Jesus, né, a respeito do pagamento de impostos. E aí perguntaram para Jesus se era certo pagar impostos a Roma. E aí Jesus pega uma moeda, né, que tem a imagem de César, a inscrição de César, e pergunta aos fariseus, de quem é a imagem nessa moeda? E de quem é a inscrição? Eles respondem, é de César. Aí Jesus devolve, né, a pergunta maliciosa que eles fizeram, né, devolve com uma resposta. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo aí é: dai a César o que é de César tem relação com as questões materiais. E dai a Deus o que é de Deus com a espiritualidade. Então, se, né, as coisas acontecem nas suas questões materiais de forma que não nos contenta, que nos desafia, a gente tem que entender que são questões materiais. Quando dar a Deus o que é de Deus, tem relação com a espiritualidade. Então, aqui no caso de Jesus, né, quando ele falava do pagamento de impostos, ele quer dizer o que uma coisa tem a ver com a outra. O que o pagamento de imposto tem relação com as questões divinas? E aí a pergunta que nós nos fazemos o tempo todo: por que nós damos tanta importância para as questões materiais e tão pouca importância para as questões espirituais? Por que nos medimos pelas questões materiais e não pelas questões espirituais? Por que no nosso planeta é mais valorizada aquela pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses, e não aquela que tem muito amor no coração? Na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos discutir esses e outros assuntos. Então eu espero que vocês leiam o capítulo 11, dos itens de 1 a 7, né? O maior mandamento, né? Dai a César o que é de César, para que a gente tenha uma melhor qualidade de reflexão na quarta-feira. Porque essa é a ideia do Evangelho no Lar. Além de nos proteger, porque a espiritualidade vem fazer conosco, proteger a nossa casa, a nossa família, é uma oportunidade de todos nós estudarmos o Evangelho juntos, de mãos dadas. Não é, minhas irmãs e meus irmãos? Então eu espero que vocês estudem, reflitam, relacionem com o que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida, na vida particular de cada um, né? E aguardo todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar, que acontece ao vivo, todos juntos, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo a todos e uma excelente semana.